E eu já vou chamar a mediadora. Ela que vai comandar o baba aqui de cima. Calma, menina. Segure aí que eu quero você chegando. E vocês que estão aqui, vão bater palma. Lógico, tem que passar energia para ela, para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto que é de extrema importância. Ela é fundadora do ateliê Biseux. Me disseram que tem que fazer o biquinho, senão não está valendo. É isso mesmo? Então, beleza. Professora e com experiência na área de design, moda e comunicação em moda. Recebam com muita energia aqui no nosso Screen 2021. Mariana Dourado, seja bem-vinda, Mari. Tá vendo aí? Você veio com o look todo produzido. Vai entrar assim como se nada estivesse acontecendo? Não, sem condições. Senta aí, fica à vontade. A nossa próxima convidada, presencial, temos outras à distância. Ela é massa. Eu estava lendo sobre o trabalho dela e eu fiquei me questionando, né? Porque eu também sou repórter, viu, Débora? Aí eu falei, caramba, será que se um dia eu for me reinventar vai ser algo assim tão fora da órbita, que ao mesmo tempo é tão dentro da órbita da nossa vida, entende? A gente deveria ter esse olhar com muito mais atenção, por isso que eu adoro quando o assunto é sustentabilidade. Ela é jornalista, permacultora, que eu não conhecia o que era, ela vai explicar mais. Mas é um processo de deixar a nossa cidade ou o nosso ambiente urbano muito mais interessante. É isso? Vocês vão conhecer um pouco mais do trabalho dela. Aqui no palco do Screen, com muita energia positiva, Débora Didonné. Seja bem-vinda, meu amor. Yes! Eu acertei? Tudo certinho? Fica à vontade, escolha onde você quer sentar. Só tem esse lugar mesmo, não sei porque eu falei isso. E eu quero a ajuda de vocês para chamar as nossas convidadas, que estão distantes em corpo, mas presentes em alma e energia. Eu vou começar por ela, que o trabalho traz um olhar muito legal, que é a moda sustentável. É um assunto que chama muita atenção, né? A gente gosta de se vestir bem, de botar uma beca, sair na rua todo cremoso, cremosa, é normal. Só que será que a gente tem uma noção do impacto que o mercado da moda traz? E é possível fazer com que esse mercado seja sustentável? Será que é, Marina? A gente vai descobrir com a presença dela, né? Vamos chamar ela com muita energia, viu, gente? Porque ela tá longe, ela tem que sentir a vibe da Bahia. Vamos chamar aqui no Screen agora. Ela, Luciana Bucal. Seja bem-vinda, Lu. Palmas! Aê! Sentiu o calor da Bahia aí, mulher? Gente do céu, que calor, que energia maravilhosa. Eu tô assim, ó, me sentindo aí com vocês e muito, muito grata por esse convite do Screen Festival Salvador, das meninas aí, Mariana, Diego, todos que estão na produção. Que calor, que energia boa, gente. É um grande prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando, né, desse tema que eu tanto amo e faço dele a minha vida. É sobre isso. Né, transformo a vida de algumas mulheres também através. E vai transformar a nossa aqui também, eu tenho certeza, Lari. Fica aí quietinha que eu vou chamar outra convidada, porque Obrigada. Eu já quero sentar ali e receber essa aula maravilhosa. Eu soube que ela é do Piauí, é isso mesmo, gente? É isso mesmo? Acertei? Ah, hoje ela roda o mundo, né? Mas ela é nordestina, velho. E quando a gente fala de alguém tão influente que vem do lugar de onde a gente vem, é de extrema importância. Eu, particularmente, sou corporativista mesmo. Máximo respeito a as pessoas de outro lugar do Brasil. Viu, Frederico? Mas o Nordeste esquece, é um país. Olha, essa mulher tem uma experiência gigantesca. Hoje ela vive na Itália, não é isso? E digamos que ela mergulhou nessa cultura para trazer de maneira muito mais, digamos assim, diferenciada para o mercado, novas formas de viver com sustentabilidade. Uma mulher do Piauí, lá na Itália, falando de sustentabilidade, você só vê aqui no Screen. Vamos chamar ela. Palmas, viu, povo? Que a Itália é mais longe. E aí tem que chegar lá, vai dar mais trabalho. Recebam com muita energia positiva aqui no Screen. Nilma Matheus Barbosa, seja bem-vinda. Sentiu a energia daí, aí, Bambina? Energia massa. Uma energia que só o Nordeste pode passar pra gente. Tem que respeitar. Nordeste não teste. Para começar esse papo, Mari, agora é com você. Eu estou muito curioso para saber tudo que vocês vão conversar e falar aqui. A partir de agora, está aberto o painel Sustentabilidade em seus pilares ecológico, social e econômico. Manda daí. Olá, boa tarde.
Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado pelas nossas convidadas que estão online. A Nilma lá já está até à noite, né? Já estamos na janta, no horário de jantar aí. Muito obrigado pela tua disponibilidade também. Eu vou começar me descrevendo. Eu acho que o Screen já fez efeito. Isso é uma coisa muito bacana que nós fazemos em aula. Eu acredito que a minha colega Madi deve estar assistindo pelo YouTube. E nós costumamos receber convidados diversos. E quando nós temos convidados externos e alguma palestra que vai ficar gravada, a gente costuma fazer a audiodescrição. Então, eu falo que o Screen já está fazendo efeito porque eu ia esquecer se não fosse a fala anterior. Então, eu sou uma mulher branca, estou de colar de crochê, de uma camisa branca, uma saia. Eu tenho cabelo comprido mais ou menos abaixo do ombro e estou num fundo amarelo com o painel do Scream, com o nome do evento. E, por segundo, gostaria depois, quando cada uma for fazer a sua fala, que também fizesse a descrição. Mas antes de começarmos a falar, eu queria passar um vídeo que foi feito agora, foi lançado há 2 dias, por uma agora ex-aluna da SPM. E então também, né, trazendo as falas, a Frederique falou do professor ter um propósito. Então eu acho super importante nós passarmos isso para os alunos. E eu acho que o meu propósito é formar pessoas melhores para o mundo. Assim como a Marília disse na fala anterior também, que ela fez uma combinação com Deus, de que se Deus permitisse ela ter filhos, ela colocaria 2 soldados do bem de Deus no mundo. Então eu digo que meu propósito como professora é formar pessoas que vão deixar esse mundo melhor. Não tenho filhos, né? Mas eu acho que os meus filhos são os meus alunos. Então eu queria pedir para passar o vídeo da Pietra.
Então, eu disse para a Pietra... Eu falei quando ela apresentou o trabalho de conclusão de curso ontem, e eu disse para ela que esse vídeo é praticamente um manifesto, o quanto nós temos resíduos, o quanto isso dói de ver, o quanto isso está nos gerando ansiedade, nos gerando tristeza, e ao mesmo tempo, o quanto a moda sempre vai acontecer, sempre vai estar presente nas nossas vidas, as pessoas usam roupas para se comunicar, e eu acho que isso não vai deixar de acontecer. O que a gente precisa são empresas, são movimentos, são organizações que se preocupem com o meio ambiente, com o mundo melhor, com a sustentabilidade. E eu acho que muitas vezes isso acontece. A maior parte das empresas se preocupa apenas com o lado econômico e muitas vezes as empresas ou os movimentos que se propõem a ter o propósito de sustentabilidade, muitas vezes acabam esquecendo ou não conseguindo se manter economicamente. Então, acho que são dualidades, e eu convidei essas mulheres incríveis aqui para a gente conversar sobre como as suas marcas, seus projetos aconteceram, como eles se desenvolvem e como se mantêm dentro dos 3 pilares, né? O ecológico, meio ambiente, o social e o econômico. Como é que vocês fazem? Então, eu vou começar pedindo para a Débora falar um pouquinho da história dela, do movimento que ela idealizou e vem desenvolvendo. Eu só conheço por vídeo, né? Eu não sou daqui de Salvador, mas eu tenho certeza que já está fazendo muita diferença na cidade. E então eu queria saber como é que foi esse teu movimento, como é que tu vem desenvolvendo isso, e também como é que tu mantém esse trabalho difícil e importante. Obrigada, boa tarde, gente. Boa tarde, Luciana, boa tarde, Nilma, aí de longe. Bom, eu sou também branca, tenho cabelos encaracolados curtos, estou de camisa vermelha escura com símbolo de Ansan, que hoje é dia de Santa Bárbara, sincretismo com candomblé, com a religião afro-brasileira de Ansan também, Odoiá. E calça verde e sorriso de felicidade. Obrigada pelo espaço, muito bom poder estar presencialmente num lugar, partilhando, depois de tanto tempo de isolamento, ainda com cuidados, mas já um pouquinho mais afetiva, né? Sem as meninas que estão, mas com certeza se elas estivessem em Salvador, elas estariam aqui com a gente, acredito. Então, o Canteiros Coletivos, ele é um movimento que nasceu de uma forma muito orgânica, muito despretensiosa, né? Eu era recém-chegada em Salvador, eu cheguei aqui em 2011, e no início de 2012 eu já estava com inúmeras inquietações. Eu já tinha vindo para Salvador depois de um longo processo de morar em várias cidades, né? Eu fui criada em Joinville, fiz faculdade em Floripa, passei 8 anos em São Paulo, fiz carreira de jornalismo lá, e saí de São Paulo assim enlouquecida, entendendo que a minha vida não era 14 horas de trabalho por dia, não é assim que eu quero viver. E aí Bahia já era um sonho da minha vida desde adolescente. E eu falei, eu vou lá dar o cheque. E aí, em 2011, eu efetivamente comecei a morar aqui, e aí eu vim com esse olhar muito mais aberto para a cidade, para entender o que é a cidade, que cidade que eu quero para mim, como é que eu vejo a minha cidade, como eu faço parte dela, como ela faz parte de mim. E eu comecei a observar e absorver muitas questões estruturais, né, de configuração de cidade, do espaço público. E perto de um dos lugares que eu morei, tinha um depósito de resíduo, de lixo, de resto de construção, que era num canteirinho, que era uma passagem dos universitários, né, para descer de um viaduto e seguir
lá para baixo, para chegar num dos campos da UFBA. E ali tinha um depósito horrível de lixo e que tornava aquele lugar muito hostil. As pessoas não evitavam passar por ali e acabava tornando aquele lugar muito inseguro, né? Para as pessoas que não precisavam dar uma volta ao mundo para chegar, e essa seria uma passagem muito importante para as pessoas poderem sair de cima e ir para a avenida de baixo. E aí eu já estava nos movimentos, né, já estava me envolvendo em discussões sobre a cidade, coisa que eu nunca fiz em nenhum lugar que eu morei. E aí comecei a trazer esse negócio. Vamos plantar na rua, vamos juntar um pessoal para plantar, vamos transformar esses lugares que estão com resíduo. Aí uma galera começou a colar comigo na ideia. Aí a gente começou a fazer reunião, né, se encontrar para discutir isso, e eu fui puxando a brasa para minha sardinha para a gente fazer nesse lugar que era perto da minha casa, porque aquilo me indignava muito. Era do lado ainda de um laboratório, né, de laboratório de exames e tal. E aí a gente fez essa transformação, e esse momento, o primeiro dia de plantio que a gente organizou, depois que a gente fez todo o processo de limpeza, chamou Limpurb, separou os resíduos e tal. No dia que a gente fez o primeiro plantio do Canteiros Coletivos nesse espaço, foi muito mágico, porque as pessoas apareciam de todos os lados. Como tinha a entrada do viaduto, porque ele é um canteiro que ele fica entre o viaduto, né? Tem o viaduto, a escadaria, o canteiro, a outra escadaria e a avenida. Então tinha gente que vinha pela escadaria da avenida e tinha gente que vinha pelo viaduto, todo mundo carregando planta, carregando terra. Era um negócio sem fim. Eu falei, gente, de onde estão vindo todas essas pessoas? Porque a gente fez toda a mobilização online. Bem, aí meus olhos se aguçaram, né? Comecei a observar a cidade, a gente começou a fazer diversas ações, eu comecei a visitar outros bairros, a gente começou a ser chamado para ir para tudo que era lugar. Aquilo foi virando um negócio, assim, um vício. Todos os meus finais de semana era ficar plantando de manhã até de noite, fazendo intervenção, que a gente chamava de intervenção urbana, que era um termo muito usado para arte, né? Mas que virou também uma coisa de você plantar na cidade, de você reconfigurar um espaço verde, de você colocar sua cara numa praça, de você levar arte urbana também, né, junto do plantio. E aí eu comecei a perceber, por exemplo, que lá no Lobato, né, no subúrbio ferroviário, no fim de linha do Lobato, tinha uma área assim com bastante arenosa, né, um solo bem arenoso, porque ali tem uma praia do aterro e tal. E tinha uma pequena florestinha naquele lugar. Eu falei, gente, não é possível, alguém fez isso aqui, porque não tinha como isso aqui aparecer do nada. E aí comecei a perguntar para um, para outro, não, foi Dona Maria aqui, que mora aqui na frente e tal. Ela fez uma agrofloresta, que a gente chama de agrofloresta, quando a gente faz o plantio de alimentos combinado com plantio de árvores nativas, arbustos, floridas, né? Você faz uma combinação de plantio num lugar extremamente arenoso. Eu perguntei, mas como que a senhora fez para plantar aqui? Ela falou, eu adubei com folha de cacau. E aí ela juntava a folha de cacau do interior, dava um jeito de trazer e foi jogando aquela folha de cacau ali naquela solo arenoso, que foi, né, virando matéria orgânica, que foi se misturando. Eu sei que ela fez uma coisa incrível ali. Num outro momento, eu fiz um passeio de turismo de base comunitária, que é uma proposta de turismo que você conhece o lugar, as peculiaridades de um bairro através dos moradores, né? E eles te mostram a cozinheira, que faz uma comida gostosa, te mostram um lugarzinho onde todo mundo se reúne para ouvir um som. E aí eu fui lá fazer um turismo de base comunitária no Uruguai. E lá no Uruguai teve também, lá tem quem conhece Salvador, havia uma comunidade que morava em palafitas, né? Muitos anos atrás. E depois houve esse aterro, houve uma canalização ali. E fizeram uma canalização com concreto. Então, assim, era um canalzinho, mas com uma parede de concreto para cá, uma parede de concreto para cá, para lá. E havia algumas árvores já desenvolvidas no meio desse concreto. Eu falei, eu já senti uma angústia com aquele concreto, né? Já falei, por que não botaram umas beiradas tudo cheio de planta nesse canalzinho, né? E aí eu vi uns buracos no concreto com aquela árvore, eu falei, alguém fez isso aqui. Aí comecei a perguntar, quem fez isso aqui? Quem sabe? Não, foi seu fulano.
E aí acharam o senhorzinho que fez, levaram ele para apresentar para mim. Eu perguntei para ele como é que eu... Tinha 12 anos já que ele tinha feito aquilo. Ele foi lá, ele falou, não, porque botaram concreto aqui. Ele foi lá, quebrou o concreto, botou as mudinhas, né? E ficou cuidando das mudinhas para ter uma vegetação na beirada do canal. Então, a gente vai vendo assim que não tem classe social, que não tem se é bairro rico ou pobre, não importa. Assim, quando você fala em plantar, quando você fala em entrar em contato com a natureza, em se sentir parte da transformação da cidade, e em pensar em melhorias para o seu bairro, para o lugar onde você vive, não tem fronteira. Eu fui percebendo através do Canteiros Coletivos que a gente tem... a gente precisa só de estímulo, a gente precisa só de provocações, né? Porque, às vezes, isso foi lá nessa primeira fase dos anos 2000, quando teve um boom de movimentos assim pelo mundo, né? Começaram a plantar alimentos nas áreas urbanas, começaram a fazer, transformar terrenos baldios em praças. Tem inúmeros projetos ao redor do mundo que foram chegando para mim. Eu consegui visitar um na Inglaterra, consegui visitar 2 nos Estados Unidos. Foi uma coisa assim que borbulhou nesse período e que hoje está num crescente, né? Continua nesse processo, que acho que as pessoas estão muito mais cientes da necessidade que a gente tem de intervir, né? De participar mais do espaço urbano. Mas o Canteiros Coletivos ele foi ganhando uma dimensão que é muito mais de você provocar o cidadão, as cidadãs, as pessoas a serem cogestoras da cidade, né? A fazer uma gestão participativa do espaço público. Porque o espaço público ele só vai ter vida, ele só vai ter identidade, ele só vai ter, nos gerar prazer, né? Quando a gente se sente parte disso que está ali, né? E aí a gente vai percebendo várias nuances, né, de como funciona a gestão urbana, né, a gestão municipal, de como funciona a relação entre os órgãos e a população. E é um aprendizado, porque a gente é um país que está numa democracia bem engatinhando, aí quando está começando a aprender a andar, levou uma rasteira e agora a gente está ali tentando se reerguer. Mas a gente ainda está aprendendo o que é democracia. Né? E os governos eles estão entendendo ainda que se eles não... Nenhuma prefeitura no mundo vai conseguir dar conta de gerir todas as praças, todos os parques, todas as pequenas áreas verdes, se ela não fizer engajamento da população, da sociedade civil, nos cuidados, na gestão, né, desses espaços. Então, o Canteiros traz muito isso, esse olhar da gestão participativa. A gente, em 2018, a gente fez inúmeros projetos, fez inúmeras oficinas, workshops, né, trazendo a permacultura, que daqui a pouco a gente traduz. E a gente, em 2018, começou um projeto chamado Escola Verde com Afeto, que eu considero que é o projeto assim, que fez a gente começar a crescer no sentido do amadurecimento mesmo das ações do Canteiros em Salvador, que porque eu girava muito pela cidade e observava que muitas escolas públicas com depósitos de resíduos na porta da escola, né? E não é assim 3, 4 saquinhos de lixo, é tipo uma montanha de lixo, é tipo um container carregado, cheio de lixo em volta, muito odor, muito chorume, um negócio assim que você fica pensando como é que um ser humano entra para estudar numa escola atravessando isso ali todos os dias. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Então, quando surgiu esse edital, que é a forma que a gente mais tem conseguido captar recursos através de editais socioambientais, né? Eu fiz ali um projetinho piloto para a gente transformar o entorno de 6 escolas públicas. Quando eu falo a gente, nós, né? Seres humanos que habitam a cidade. E aí a gente fez um mapeamento, a gente abriu uma inscrição, a gente teve quase 200 escolas inscritas, que se adequavam com aquela configuração que a gente estava propondo, né, que a gente estava procurando. E a gente teve que selecionar 6. E ainda assim a gente selecionou assim, cenários muito desafiadores, pensando se aquilo ia dar certo. Meu Deus, né? Será que a gente vai conseguir fazer isso?
A gente teve que fazer todo um alinhamento com a prefeitura, com a Limpurb, teve que fazer um diálogo para fazer a retirada desses materiais, desses containers, para a gente poder fazer a transformação do espaço. E aí a gente envolvendo, engajando as escolas, colocando as escolas como grandes articuladoras comunitárias, porque são elas que agregam todos aqueles personagens do bairro, associações, grupos, artistas, o cara do rádio poste, né? Tudo que você imaginar, chega na escola. E aí a gente fez a transformação. E aí aconteceram coisas bem interessantes nesse processo, né? Teve lá no Lobato, não sei se alguém aqui conheceu, à frente dessa escola, quando tinha o lixo, que é a Escola Municipal Eufrosina Miranda, professora Eufrosina Miranda, é bem na entrada do Lobato. Eu passava muito por lá, porque eu trabalhei lá um tempo, né, eu ia para lá fazer uns trabalhos, e aí eu passava por esse lixão, muito antes do projeto. E aí a gente estava lá, a Limpurb chegou cedinho para fazer o RAPA, para fazer a limpeza, a lavagem, e a gente saiu com os alunos para fazer, os estudantes, para fazer coleta de material reciclável na rua, até fazer a limpeza, para a gente chegar para fazer a instalação do jardim. E aí um senhor, e eu converso com todo mundo na rua, porque o meu negócio é trocar ideia. Então, quando eu chego no lugar, eu já colo num, colo no outro, e aí, como é que tá? Mas e você? Como você gosta de planta? E não sei o quê, e fico trocando ideia. E aí, cheguei ali, tinha uns carinha que vendia fruta, assim, olhando, trocando ideia. Cheguei lá, fui falar com eles, olha, a gente vai plantar aqui, não sei o quê. Aí, esse figurinho olhou para mim, assim, e falou, isso aí tá legal, assim, mas não vai durar, você sabe, né? Vocês vão sair daqui, daqui umas horas já vai estar cheio de lixo aí de novo. Aí eu falei, pô, mas veja bem, você quer que tenha lixo? Não. E você? Não. Pô, então se a gente não quer, não vai ter. Porque a gente, né, é um desejo nosso de transformar, né? Tem que ser um envolvimento nosso com essa ideia, não é meu desejo. Seu desejo, o desejo dos estudantes, o desejo da escola, o desejo da galera da feira. E aí troquei uma ideia com eles, mas eu voltei lá para a atividade. Quando a gente estava lá no meio do processo, aparece essa figura com um carrinho de mão, com um vaso cheio de espada. E chegou lá assim, eu trouxe aqui um vaso para contribuir com o jardim e tal. E aí depois botou o vaso ali, ficou ajudando. Aí o outro, que era o cara do Lava Jato, já a gente pintou na parede o nome do Lava Jato dele, e aí ele já virou o cuidador das plantas. E assim as pessoas vão meio que quebrando uma casca, né, uma carapaça assim, daquela coisa do não vamos conseguir, não vai dar certo, as pessoas não querem ajudar. Né? Existe um discurso assim, muito entranhado na mente das pessoas do não. Né? Eu ouvi tanto não, mas tanto não vai dar certo, que se fosse por isso eu já tinha desistido há muito tempo. Mas aí que o meu desafio maior assim é fazer a desconstrução desse discurso da impotência, né? Porque nós temos potência, todos nós aqui, cada ser humano que está sentado aqui tem uma potência gigante. Então, quando a gente expressa os nossos sonhos e a gente diz aquilo que a gente sonha e deseja, a gente entende que outras pessoas sonham e desejam muito parecido, ou muitas coisas que a gente também sonha e deseja. E a gente se junta para fazer isso. A gente para de se sentir sozinho nesse processo. Então, o Canteiros foi tomando conta da minha vida, porque eu queria fazer isso todo dia. Né? Eu falei, pô, eu não quero, aí eu tinha que fazer um trabalho paralelo para daí fazer os projetos. Então, eu comecei a me dedicar 24 horas por dia a isso. O Escola Verde foi um projeto muito bem sucedido no sentido da adesão, do engajamento, as próprias comunidades que foram responsáveis pela transformação. Né? A gente só fez a mediação, articulação. A gente conseguiu a segunda fase de 1 ano. Né? Nós conseguimos um edital que a primeira fase foi a pré-seleção e depois nós tivemos que passar por voto popular. Fomos um dos 50 escolhidos dentre 100 projetos no Brasil, em voto popular. Depois conseguimos a 3ª edição, um outro edital, e agora estamos tentando a 4ª edição também em voto popular. Então já vou pedir para vocês, todo mundo que está aí já entrar lá no Instagram, @Canteiros Coletivos, e a gente tem o nosso link.
A gente está concorrendo entre 12 projetos do Brasil e 5 mais votados vão conseguir 2 anos de apoio. E aí a gente quer a 4ª fase do Escola Verde com Afeto, que vai ser direcionado para um colégio estadual, que é o Colégio Marilene da Silva, fica lá na Mata Escura, que fez uma transformação incrível, assim, muito bem sucedida, nunca mais colocaram lixo, a Limpurb se comprometeu em repensar a coleta no espaço, e a gente quer implantar jardins de chuva, né, que são sistemas inteligentes, que a gente diz, né, jardins que tem todo um formato que, quando caem essas rajadas de chuva, essa chuva super forte de Salvador, essa água ela fica de uma forma armazenada, né, nesse terreno, nesse canteiro que é montado estrategicamente com os caminhos para as águas se armazenarem ali, e a própria chuva, o próprio armazenamento da água vai ser o que vai sustentar esse jardim e fazer com que as plantas evoluam e se mantenham, né? Vai ser uma forma que a gente vai ter de arborizar o passeio dessa escola, porque quando a gente estava fazendo Escola Verde, a gente chamou a prefeitura também para ir arborizando alguns passeios das escolas, mas a questão da calçada, da configuração da calçada, do plano diretor de arborização urbana, que exige a metragem XYZ, e aí tinha calçada que não tinha a metragem correta, a gente não evoluiu em todas, nesse sentido de arborizar, e aí lá na Mata Escura vai ser a nossa chance de reconfigurar esse passeio, já instalando os jardins de chuva, né? Então, por favor, votem, gente. A gente tem até o dia 16 de dezembro, às 18 horas, para conseguir os votos. Então, é isso. Eu estou à disposição para trocar mais. Agradeço o espaço. Tem muito o que falar do Canteiros, mas acho que aí no bate-bola a gente vai tirando dúvidas e fala sobre permacultura também. Sim, sim. Depois a gente volta Obrigada. a conversar entre todas. Eu fiz a minha audiodescrição e faltou uma parte muito importante, que é o meu sapato, que é da Dona Rufina, que é a marca que começou com o trabalho de mestrado, depois a Lu vai contar melhor, mas começou dentro do mestrado da Lu, e principalmente na área social, né, capacitando mulheres. Ô, Mari, quebrando protocolos, eu esqueci de passar meu vídeo. Passo agora ou passo depois? Tá. Então, desculpa. Então, vou passar a palavra para a Lu, que, né, então ela partiu né, iniciou dentro da área social, ela trabalhou sempre com matéria orgânica, com reaproveitamento de couro, com todo o processo da lã, e aí fica o meu questionamento, como ela consegue estar com a marca crescendo, já internacionalizando. Depois a Nilma vai falar um pouquinho também dessa parceria. E, Lu, passo a palavra para ti. Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui. Obrigada. Eu sou uma mulher branca, meu cabelo é loiro. Eu estou com batom vermelho e uma roupa vermelha, em homenagem à nossa mãe Yansan, 4 de dezembro. Não estou aí só presencialmente, mas meu coração é todo da Bahia. Gente, eu vou falar um pouquinho rapidamente, que a gente está com o tempo um pouco esgotado aqui, depois do painel de bate-papo. Mas Dona Rufina é uma marca de moda slow fashion, que eu brinco, né? Eu falo que eu até faço bolsas e acessórios contemporâneos de moda sustentável. Porque, na verdade, eu sinto que eu transporto a cultura do Pampa Gaúcho para o resto do mundo. E aí vocês vão entender por quê. E sim, Mário, o meu projeto, ele deu o start no mestrado, uma pesquisa que eu fiz sobre design em território. Eu também sou professora de moda, eu dou aula, colega da Mariana, e fui colega no mestrado também. Tive essa honra. E eu fui estudar. Quando eu era criança, meus pais iam numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, quase fronteira com o Uruguai, Bagé. E lá, quando eu era criança, tinha muita cultura da lã. A lã era algo que tinha um valor muito especial. Ela pagava todos os custos de uma fazenda para a tosquia das ovelhas e ainda sobrava para o sustento das famílias, né? E tinha as artesãs, os artesãos que tinham um sustento deles, então, a partir da lã.
E para mim, no meu imaginário lúdico infantil, isso seguia acontecendo, né? Claro que de uma forma diferente, mas eu não tinha noção, pessoal, que estava quase acabando. Com as novas tecnologias e as fibras sintéticas, né, com fast fashion tomando conta, e muito petróleo no mundo, o que aconteceu? A lã perdeu o valor de mercado. E cada vez mais. E quando eu voltei para Bagé, eu me deparo com uma realidade muito triste. Essas artesãs que eram as anciãs, as guardiãs desses trabalhos manuais ancestrais, estavam enterrando a lã, enterrando essa lãzinha aqui, na verdade, essa lã aqui, tá, pessoal? Isso aqui é uma ovelha, praticamente. Elas estavam enterrando essa lã porque era mais barato elas enterrarem a lã nas suas propriedades do que sair da propriedade rural, gastar com um transporte e ir até a cidade, porque o que elas vendiam lá não pagava nem o transporte de uma etapa da viagem. Então, elas começavam a buscar outras fontes de renda para conseguir subsidiar o seu sustento. Então, a gente fala aí muito da economia, da sustentabilidade ambiental, que é o resgate dessa matéria-prima muito nobre, muito nossa, que é a lã, né? O couro, eu utilizo o couro, que é o descarte da indústria calçadista aqui do Novo Hamburgo. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um polo couro calçadista bem forte. E eu descobri que as peles de até 2 metros que não saíam perfeitas para comercialização das grandes produções eram descartadas em aterros sanitários. Eram descartadas e eu pensei, meu Deus do céu, o couro, todo o curtimento do couro ele é muito nocivo para a natureza. Então, quando eu descobri que eu podia reaproveitar essas peles, eu falei, para casar com a lã. Então, eu não consigo reproduzir uma bolsa igual a outra, mesmo que eu queira. E isso é o meu maior tesão, assim, é a criatividade além da criatividade. Então, a lã não vai ser a mesma, o couro não vai ser o mesmo, então, igual a tua bolsa ou o teu sapato, não vai ter igual. Eu me inspiro muito nessa cultura do Pampa Gaúcho, mas eu ressignifico em produtos contemporâneos de moda. Quando eu fiz uma pós-graduação, na verdade, fui fazer um mestrado na Espanha, eu trabalhei como estagiária de produção de moda na revista Elle, em Madrid. E desde a minha primeira coleção de moda na universidade, eu queria fazer algo remetendo ao Pampa Gaúcho. Porque sempre foi da onde eu saio, né? É olhar para dentro. Eu falo para os meus alunos que o produto mais inusitado e mais original que eles vão fazer não está lá nas plataformas WGSN, não está só lá nas revistas, nas trends, está muito dentro da gente. E é tão difícil olhar para dentro, né, pessoal? E as minhas primeiras coleções sempre vinham com essa pegada de trazer o meu lúdico imaginário do Pampa. E aí, quando eu estava em Madrid, um dos motivos que eles chamavam, uma das tendências que a gente tinha que montar lá era El Gaucho Argentino. Eu digo, eu sou uma gaúcha? Não, no Brasil não tem gaúcho, não. Brasil não tem gaúcho, o Brasil é carnaval, é Salvador, é Bahia, é caipirinha, futebol, não tem gaúcho. Falei, tem gaúcho, sim. E aí, então, eu fui lá e mostrei, né, onde é que ficava o gaúcho, o Pampa Gaúcho. E eles me falaram assim, a seguinte pergunta, por que vocês não se apropriam dessa cultura maravilhosa e não vendem para o mundo como moda? Eu falei, pensei comigo, eu tenho tentado tanto e não tenho conseguido. Então, no mestrado, basicamente o que eu fiz foi ligar os pontos e agora eu vou apresentar um pouquinho do que eu estou falando para vocês visualmente, tá, pessoal? Quem é, então, Dona Rufina? Tá, vocês estão vendo? Não. Agora? Ainda não? Não. Para mim, parece que sim. Espera um pouquinho que a produção está me mandando. Nada ainda, Mari? Não. Agora? Não. Que
estranho. Vou pedir pro pessoal da produção apresentar. Tá, eles estão ajustando aqui. Foi. Oi, tá aí? Sim, agora sim. Então tá aqui a dona Rufina. O local é uma moda local com uma cultura global, né? Eu sempre me inspiro no mundo todo. A estética muito traz essa estética da lã, do frio. O tempo das coisas nos inspira, né? Nós aprendemos com a lã, aprendemos com a ovelha, aprendemos com o couro. Os nossos materiais e processos são sustentáveis, né? A moda local global, que eu já falei para vocês. Esses são alguns exemplos de grandes estilistas famosos que utilizam a nossa cultura do Pampa e a cultura do gaúcho para utilizar em passarelas. E por que não nós nos apropriarmos disso mesmo? Eu trabalho muito com collabs, esse sapato que está usando aí, Maria, com uma designer de calçado, a Rolila Caetano. Então, quem tiver ideias bacanas aí, a dona Rufina acredita muito no talento do brasileiro, né, da nossa criatividade, da nossa autenticidade. Então, eu faço projetos com colaborações. O universo que nos inspira é um universo plural, sem dúvida, mas é um universo diverso. Eu trago os vazados do Gaudí, as influências moras, de quando eu morei fora. Essa coleção eu homenageei ao Érico Veríssimo, é um grande escritor nosso aqui, que ele já trazia em 1820 e pouquinhos a mulher como uma fortaleza da sociedade como um todo, nas obras dele. E eu criei a coleção Veríssimas, que ele é o Érico Veríssimo. Então temos aqui a bolsa Clarissa, do romance Clarissa, a Ana Terra, a Olívia, que é a Ana Terra da trilogia O Tempo e o Vento, junto com a Bibiana, e a Olívia de Olhar e os Lírios no Campo. As artesãs do Pampa Gaúcho comigo, eu tenho umas histórias muito maravilhosas dela, e uma delas é o seguinte: um dia eu estava com elas, e elas falaram assim para mim, a mais velha: Lu, então o que tu faz com a gente é o tal do empoderamento feminino. Essa senhora, ela caminhou 7 quilômetros durante 2 meses, de ida e de volta, para aprender a fazer uma técnica nova da manualidade para repassar para as mais novas. E ela contando que ela ia com chuva, com sol, calor, frio, 7 quilômetros caminhando de ida e 7 quilômetros caminhando de volta, e ela é a maior incentivadora das mais novas. E ela me disse o seguinte: é o tal do empoderamento, Lu? E eu falei: olha, o que tu tá fazendo conosco? Eu falei: vamos combinar que eu não tô fazendo nada com ninguém. Nós estamos fazendo todas juntas. E eu fiz uma pergunta para elas, que elas ficaram pensando, e eu faço para vocês aqui. O empoderamento, gente, para mim, é de fora para dentro, certo? Então, ninguém dá poder para ninguém, né? A Ju falou aí que a gente já nasce poderoso. Todos nós nascemos poderosos. Quem de vocês aí nasceu sem poder? Ninguém. Muito menos nós mulheres, né, que geramos a vida no nosso ventre. Eu falei: olha, o que eu posso estar fazendo, nós podemos estar fazendo juntas, é tirar esse poder de dentro para fora, que a sociedade vai tolhindo, né, porque a gente nasce poderoso e poderosa, e a sociedade vai tolhindo, nos encaixando em lugares. Eu acho que a gente está fazendo um empoderamento, gurias. A gente está tirando de dentro e colocando para fora, e para o mundo desse poder. Então é muito isso, é maravilhoso esse relato delas, assim, né? Elas, com o dinheiro delas agora, poder escolher o shampoo que elas utilizam, o absorvente que elas vão comprar, de poder contribuir com a renda familiar, de colocar os maridos para trabalhar, ajudarem elas também com os processos manuais hoje, porque eles me odiavam quando eu cheguei lá, né, gente? Eu tirava a mulher deles de casa. E com tudo isso, assim, a gente tem essa preocupação da sustentabilidade ambiental, que é o que mais se vê, que mais se enxerga, né? Eu trabalho muito a social, que é esse núcleo com essas mulheres, de resgatar essas manualidades e matéria-prima, mas tem o econômico, né, pessoal? A gente precisa se sustentar a empresa economicamente. E aí que entra a Nilma, muito, né? Porque eu fiz um crowdfunding a primeira vez que eu fui para Milão, para levar um pouco desse trabalho para as artesãs comigo. Nós criamos um crowdfunding para
conseguir esse dinheiro, esse sustento. E a Nilma me catou nas redes sociais e na internet com esse projeto. Ela falou, nossa, é isso que eu preciso, ainda é brasileira, porque eles têm um projeto muito, muito, muito legal, né? Eles são uma certificadora que eles validam o que a gente come, né? Tudo que a gente come de pescados, do mar, da terra, eles certificam. E aí eles pensaram, eles se deram conta que o seguinte, que eles estavam atuando ambientalmente, né, nesses dois setores, mas que o têxtil, hoje em dia, infelizmente, é um dos setores que mais poluem o nosso mundo. Então, eles começaram a ampliar esse trabalho maravilhoso que eles têm de preservação ambiental e certificação para a área têxtil também. E aí chamaram Dona Rufina, foi um processo de 8 meses de certificação, onde eu abri toda a minha cadeia têxtil, toda a minha cadeia produtiva, minha cadeia social, e consegui a certificação. Então, eu fui a primeira marca certificada por eles no Brasil. Isso é um grande orgulho. E nasceu uma grande parceria aí, linda, nesse contexto fashion, né, Nilma? E agora eu apresento a Nilma aí para ela contar para vocês um pouco mais da certificação e como que anda esse projeto e como que nós chegamos juntas a Milão novamente na Semana da Moda agora em setembro. Bem-vinda, Nilma. Estão ouvindo? Sim. Ok. Bom dia, boa tarde a todos. Nilma, nasci em Picos, Piauí. Morei com a minha família no Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, Bagé, Rio de Janeiro, em outros estados do Brasil. Então, conheço grande parte do Brasil. Agora moro aqui na Itália. Há alguns anos atrás, eu conheci esse projeto maravilhoso, que agora trabalho. E já vou apresentar para vocês diretamente, porque eu não sei o quanto tempo temos ainda de apresentação. Temos uns 5 minutinhos ainda. Então, eu vou passar direto para a certificação, que eu penso que é muito importante que vocês possam escutar e ver um pouquinho mais e saber um pouquinho mais da certificação. Anos atrás eu conheci essa pessoa que vocês veem na foto, vocês estão vendo na foto, Paulo Bray, que é o fundador e diretor da World Sustainability Organization, que é uma organização, uma ONG, que tem 2 grandes projetos, que é Friend of the Sea, Friend of the Earth. Friend of the Sea, certificação de produtos de pesca e aquacultura, ômega 3 também, e Friend of the Earth, produtos da agricultura e pecuária. Há mais de 10 anos, o diretor Paulo Bray trabalha com esses 2 projetos, com a certificação, e além desses 2 projetos, nós temos também projetos de conservação e conscientização. São mais de 1.500 empresas, mais de 5.000 produtos certificados sustentáveis em mais de 80 países. No Brasil, nós temos mais produtos certificados na parte de pesca e aquacultura, Gomes da Costa, Leal Santos, protetor solar, né? E nesses 2 últimos anos, com a Friend of the Earth, certificação de agricultura e pecuária, nós começamos a dar mais ênfase na parte do fashion, na parte da moda, como Luciana já começou falando, né, do nosso projeto, da nossa certificação. Com o Friend of the Earth e com os projetos de conservação e conscientização, nós estamos procurando conscientizar cada vez mais as pessoas, onde falamos, com quem colaboramos, conscientizar para poder modificar o nosso agora. O nosso agora como nós temos que modificar. Como podemos modificar? Como podemos fazer, trabalhar e ser mais sustentáveis em cada coisa que fazemos durante o dia, em cada projeto nosso, na empresa onde a gente trabalha, nos nossos projetos. E nesse caso entramos nós como certificação.
Com o Sustainable Fashion, com a certificação da moda, nosso projeto ele tem uma visão global da sustentabilidade, com os 3 pilares, econômico, social e ambiental, e queremos, com a parte econômica, ajudar as pequenas empresas, os artesãos que já trabalham com sustentabilidade em países como o Brasil, em países como Índia, em países como Peru, Equador, que já trabalham com sustentabilidade, querem uma certificação, ou talvez não saibam nem que existe uma possibilidade de se certificar e de ter a oportunidade de poder mostrar para outros países do mundo, aqui na Europa, o trabalho deles. Como o da Luciana, que conta a história do Pampa Gaúcho. É uma oportunidade grande. Os critérios para a certificação da moda sustentável são o sistema de gestão social e ambiental, conformidade legal, conservação do ecossistema, proteção da flora e da fauna, uso adequado das substâncias perigosas, porque, como a Luciana mesmo disse, trabalhar com moda é trabalhar com substâncias perigosas e inflamáveis, gestão adequada dos recursos hídricos, gestão de resíduos, gerenciamento da energia, responsabilidade social, que é muito, muito importante, e sustentabilidade econômica. Nós temos também, esses projetos partiram sempre da ideia inicial, que é moda sustentável. Se iniciamos com moda sustentável, temos que continuar também com a Agência de Modelos Sustentáveis. E começamos também com esse maravilhoso projeto, que é uma agência de modelos sustentáveis, ético e sustentável, que, como vocês bem sabem, trabalhamos com a inclusão de modelos nesse sistema atual que tem da moda. Então, como são tratados os modelos, discriminação racial, violência sexual, a parte de comercialização dos produtos, em relação à saúde, em relação à nutrição desses modelos. Então, tem vários fatores dentro desse projeto da Agência de Ética e Sustentabilidade. O apoio às empresas que se certificaram. As empresas que se certificam têm serviços e benefícios, verificação e certificação de sustentabilidade das matérias-primas, testes e já produtos acabados, produtos finais. Tem um apoio em promoção e marketing, entrevistas com o diretor da empresa ou um gerente de sustentabilidade, convites para participar a seminários online, a estúdios, case studies, estudos de caso. Tem a participação nas Semanas da Moda, aqui em Milão inicialmente. O nosso projeto está partindo. Produtos apresentados por modelos da nossa agência de modelos, VSO Models. Tem um apoio também às empresas com um showroom em Milão, que é no centro de Milão, um showroom que pode ser utilizado por essas casas de modas, por essas empresas de moda, que é bem central no quadrilátero da moda em Milão. E também showroom virtual e showroom físico, para poder ajudar as empresas. Um exemplo agora, empresas brasileiras, porque estamos nesse webinar brasileiro. Empresas brasileiras que não podem vir, mas podem mandar o material e podemos aqui entrar em contato com buyers, entrar em contato com compradores e fazer esse showroom virtual, fazendo entrar em contato quem produz e quem quer comprar essa matéria-prima certificada. Essas são algumas das atividades, aqui tem de um modo geral todas as atividades que fazemos para ser de suporte às empresas que se certificam, porque sabemos que a parte econômica é muito importante e é essa que muitas vezes
pode mudar a decisão de muitas empresas, muitos gerentes de empresas, de seguir uma linha sustentável ou não. Porque eu não consigo comprar, eu não consigo modificar o meu processo de produção, porque eu não tenho isso, eu não tenho essa possibilidade, eu não tenho isso. Nós, como certificação, ajudamos nesse processo. As empresas participantes agora do processo: Dona Rufina, Natural Cotton Color, Rico Braco e Enéas Neto, empresas brasileiras. Muito obrigada. Eu penso que em pouco tempo, não sei se eu passei um pouquinho mais do tempo, mas agradeço. De uma maneira geral, eu falei da certificação e de como nós, como certificação, tentamos, com nossos projetos, com as nossas atividades, apoiar as empresas que se certificam. Muito obrigado. Nosso tempo estourou, a gente nem vai conseguir. Eu queria fazer umas perguntinhas para vocês, mas eu vou fazer o encerramento, depois eu só passo a palavra para vocês também deixarem os seus arrobas e os contatos. Eu queria fazer esse fechamento, lembrando, tem um ponto dentro dos sites da Friends of the Sea, Friends of the Earth, que é a participação das pessoas, tem ali para denunciar, né? Então eu acho que todos os exemplos aqui que a gente viu, tanto do Canteiros, quanto da Dona Rufina, quanto a da certificação, a participação da comunidade é muito importante, né? Essa tríade ensino, governo e empresas é muito significante, é muito importante para o desenvolvimento de projetos. Mas se a comunidade não estiver engajada, tanto nos projetos para botar a mão na terra, né? Para denunciar, para escolher um produto que tenha o propósito, né? Que eu acho que nada acontece. Então, eu queria só, respondendo a pergunta inicial, eu acho que sim, é possível se tivermos o engajamento. Podem fazer o encerramento. Perfeito, acho que é isso também. Obrigada, gente, pela presença de vocês e pelo espaço. E concordo com a Mari, acho que é isso. Engajamento é essencial, né? Envolvimento e tocar as pessoas, levar muita informação para que as pessoas entendam os processos, que é também da informação que vem o engajamento, né? Eu termino a minha fala agradecendo vocês também, agradecendo essa oportunidade, e com uma frase do Eduardo Galeano que conecta, acho que todos nós que estamos aqui e que acreditamos que essas possibilidades de melhorar o mundo é possível, começa por nós, que diz o seguinte: pequenas pessoas em lugares pequenos do mundo, em lugares pequenos podem mudar o mundo. Então é isso. Um cheiro para vocês e muito obrigada. Eu também agradeço muito pela participação e gostaria de lembrar a todos, o momento é agora, não tem mais tempo para esperar. Todas as empresas, todos os projetos têm que iniciar com essa visão. Quem não começou, comece agora, não temos mais tempo. Quem ainda não se certificou ou quem não tem nem em mente o que é sustentabilidade, como fazer, como iniciar, se informe. Nós temos o nosso site online, eu posso deixar o link. Tem exemplos como a Dona Rufina, no Exemplos da Moda. Sigam esses exemplos. Tem também o outro projeto, são exemplos para seguir. Não temos mais tempo, o tempo é agora, o tempo de mudança é agora. Que aqui no Brasil, quem tiver qualquer dúvida, tiver uma marca sustentável, eu super me coloco à disposição para a gente ser certificado juntos e tirar as dúvidas também, passar para a Nilma, que está lá na Itália, mas se sintam à vontade, porque a Dona Rufina já está fazendo a diferença, né, Nilma? A Dona Rufina já está fazendo a diferença aqui na Europa. E penso que muito mais no Brasil, mas a diferença positivamente, esse é que é o importante, mudando paradigmas, mudando e essa realidade atual, o agora, mudando esse agora em positivo, esse é o importante. Muito obrigado.
Muito obrigada para vocês. Até mais. Espero poder encontrar vocês pessoalmente. Obrigado, meninas. Excelente.